Olá, eu sou a Rita, bem-vindos à minha cozinha e bem-vindos a este vídeo onde vamos ter aqui uma receita muito boa. Este é o primeiro vídeo de maio e o primeiro vídeo que serve para celebrar os 10 anos do canal. Nós vamos ter aqui durante o mês de maio só bolos de aniversário. O bolo que nós vamos fazer hoje foi escolhido por vocês e é um bolo de pistácio. Quando eu tive esta ideia de fazer um mês inteiro de bolos de aniversário, deixei uma caixinha de perguntas no Instagram para vocês sugerirem sabores de bolos e este de pistácio foi pedido várias vezes. Houve inclusive alguém que foi bem específico e pediu um bolo de pistácio com massa de pistácio, recheio e cobertura de pistácio. Então é isso que vamos fazer. Eu juntei também um bocadinho de framboesa para contrastar com o pistácio, não só a nível visual, mas também a nível de sabor. São dois sabores que ligam muito bem. Então, se gostam de pistácio e querem aprender a fazer este bolinho, fiquem para ver a receita. Estes são os ingredientes que vamos precisar para a massa do bolo: ovos, açúcar, farinha, manteiga, leite, pistácios e fermento. Para o recheio e cobertura vamos fazer uma receita clássica aqui do canal, que é um chantilly mentiroso, mas de pistácio. Vamos usar natas, queijo creme, açúcar, um bocadinho de baunilha, pasta de pistácio e, se quiserem, opcional, corante verde. E depois vamos usar também doce de framboesa, que também, se quiserem, podem omitir, e mais pistácios. A pasta de pistácio que eu vou usar é uma pasta feita com 100% de pistácio. Se não encontrarem, encontra-se normalmente em lojas online, podem simplesmente pegar em pistácios e triturá-los no vosso processador de alimentos até que fique com esta consistência cremosa. Já existe até um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer. O corante que eu vou usar para intensificar a cor verde do pistácio é um corante em gel e eu aconselho que usem em gel ou em pasta se quiserem usar. E por último, os pistácios. Hoje em dia já existem em vários supermercados pistácios já assim descascados e que não sejam salgados. Começamos por fazer a massa do bolo e para isso vamos precisar de triturar os pistácios até que fique assim uma farinha fininha de pistácio. Vamos reservar e numa tigela colocamos a manteiga amolecida juntamente com o açúcar e com uma batedeira vamos bater durante cerca de 1 a 2 minutinhos até que fique uma mistura mais cremosa. Juntamos depois as gemas, as claras reservamos depois para o fim e incorporamos bem as gemas na mistura de manteiga e açúcar até que fique um creme mais espesso. Juntamos agora o fermento à farinha e vamos juntar alternadamente esta farinha com o fermento e o leite. Portanto, juntamos metade da farinha, metade do leite, depois a restante metade de farinha e por fim a última metade do leite. De cada vez que vamos incorporar quer a farinha quer o leite, a massa vai ficar estranha e vai ser um pouquinho difícil de integrar, mas continuem a insistir porque é questão de segundos até que a massa volte a ligar-se. Vamos agora juntar a farinha de pistácios até que fique bem ligada e por fim batemos as claras em castelo e vamos envolvê-las delicadamente nesta massa de pistácio. Massinha bem ligada e prontinha, fica bem bonita com esta corzinha ligeira verde dos pistácios. Eu vou cozer a minha massa em duas formas de 16 cm de diâmetro que eu vou untar com spray desmoldante e forrar o fundo com papel vegetal. Dividi a minha massa pelas duas, pesei para ficarem exatamente com a mesma quantidade e agora levei ao forno pré-aquecido a 180 graus. No meu forno, nestas formas, demorou cerca de 25 minutos a cozer. Depois de tirar do forno, esperei 10 minutinhos, depois inverti para uma grelha de arrefecimento, retirei o papel vegetal e deixei arrefecer completamente. Quando o bolo estiver completamente arrefecido, é hora de tratar do recheio e da cobertura que vai ser o nosso chantilly mentiroso. É só bater as natas com o queijo creme, o açúcar e a baunilha até que fique com esta consistência bem cremosa. Vou juntar agora a pasta de pistácio e vou deixar aqui para vocês verem a cor com que fica. Fica assim um verde muito suave. Podem usar só assim, também é bonito, mas se quiserem então intensificar o verde para que se note que é mesmo de pistácio, vamos juntar então um bocadinho de corante, mas tem que ser um bocadinho pequenino mesmo, é para aí o equivalente a 1/8 de uma colher de chá. Vamos mexer para uniformizar a cor e aqui está o nosso cremezinho prontinho a usar. Outra coisa que vamos deixar também preparados são estes pistácios que vamos utilizar para colocar no meio entre as camadas para dar um toquezinho crocante. Então vamos picá-los assim grosseiramente e reservamos também.
E agora chegou a hora de montar então o nosso bolo. Eu vou alisar aqui este topozinho, esta parte que fica ligeiramente mais arredondada, verificar que eles estão do mesmo tamanho e vou cortar cada um destes bolos ao meio para ficar com 4 discos de bolo. E olha só o bom aspecto que tem esta massinha. Em relação às quantidades, vocês depois podem adaptar a nível de camadas, a nível de tamanho que vocês prefiram ou ajustado à festa que vão ter. E mais à frente vou falar um bocadinho sobre isso. Por enquanto, aqui temos prontinhas as nossas 4 camadinhas de bolo. Eu vou começar por colocar uma já no prato de servir, coloquei um bocadinho do creme para segurar esta primeira camada no sítio e vou então fazer aqui uma camadinha muito subtil do doce de framboesa. Venho agora com o meu creme e vou fazer uma camadinha também que não seja muito grande, visto que vai ter 3 camadas de creme mais a cobertura. E depois vou colocar então aqui uns pistachiozinhos que vou integrá-los bem no creme para ficarem lá no meio. Para que os meus recheios fiquem uniformes, tanto o doce de framboesa como este creme de pistache, estou a medi-los por volume utilizando colheres de gelado. Se quiserem também podem pesar e assim vão ficar sempre com a mesma quantidade de creme entre as vossas camadinhas. Termino então com a última camada virada para cima, com a parte mais lisa, e coloco um bocadinho do creme para espalhar por todo o bolo, para fazer uma camada muito fininha e ficar ali com as migalhinhas do bolo todas presas. Só depois então é que vou colocar o restante creme e eu vou colocá-lo usando um saco de pasteleiro, porque assim eu consigo não ter que espalhar tanto o creme, faço logo uma camadinha uniforme e depois venho só com a espátula e igualo mais ou menos a textura. Vocês já sabem, se me seguem há algum tempo, que eu não adoro decorar bolos que fiquem muito lisinhos. Eu gosto de deixar assim este aspecto mais rústico, mais natural. Com o restinho do creme fiz uns montinhos na bordinha de cima e completei com o restinho dos pistachos picados, tanto no topo como na base. E aqui está ele, é um bolinho que se faz com elementos muito simples, mas eu acho que ele fica bastante bonito. E agora que tenho o meu bolinho feito, vou-vos dar aqui algumas indicações sobre ele. Este tamanho de bolo que eu fiz, eu estimo que ele sirva cerca de 8 a 10 pessoas, dependendo, obviamente, do tamanho das fatias. Se quiserem fazer um bolo maior, é só duplicarem os ingredientes e depois, ou fazerem no maior, neste tamanho, para cima, ficando um bolo mais alto, ou então fazendo um bolo desta altura, mas mais largo. Para isso, eu aconselho que vocês cozam o dobro desta receita em 2 formas, em vez de 16 cm, de cerca de 22 a 25 cm. Se vocês gostam de pistache, mas acham que o bolo todo de pistache é muito para vocês, podem usar esta massa com outros recheios. Recheios que vão ficar bem com este bolo. Ganache de chocolate de qualquer sabor, negro, de leite ou branco, ou, por exemplo, um curd de limão. Já este recheio e cobertura de chantilly mentiroso de pistácio vai ficar também muito bem a rechear um bolo de chocolate ou de limão ou até um bolo simples de baunilha. Mas agora chega de conversa, vamos lá partir uma fatia, mostrar como está por dentro e, claro, melhor parte, comer. Vou dar o meu melhor a descrever aqui a experiência de comer este bolo. Ele sabe bastante a pistacho, mas sem ser uma coisa grosseira. É o sabor no ponto perfeito, pelo menos para mim. Depois, tem aqui 3 texturas ótimas. O bolo ele é um pouquinho mais encorpado e depois tem o recheio e a cobertura que são muito sedosas e de vez em quando aparecem ali aqueles pistachiozinhos crocantes. O saborzinho da framboesa é subtil, mas dá aqui uma graçazinha extra e eu acho que acaba por até elevar o sabor do pistache. Se todas estas características também são apelativas para vocês, já sabem o que têm a fazer. No próximo aniversário, escolham este bolinho para celebrar. Até para a semana com outro bolinho. Tchau, tchau!